você nem obedeça, irmão. Nem obedeça. Uma vez ou outra, irmão. Tem gente que é toda hora, levanta, senta, levanta. Esses costumes nós não temos. Eu não ensino isso e nem quero isso nas Assembleias de Deus PSR em Sergipe. Tá bom? Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Só cansa o povo. Mas na hora da palavra, de forma oficial, um momento de louvor de forma oficial, não é ruim, não. É bênção de Deus, tá? E tomou o Senhor Deus o pó do jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. De toda árvore do jardim, e ordenou o Senhor, toda árvore do jardim comerás. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer delas, comerás certamente e morrerás. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora, alguém que esteja ao seu lado. Ore comigo pelos dizimistas e ofertantes, e para Deus dar uma palavra revelada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença se encontramos, Pai, agradecido ao Senhor, porque o Senhor é bom, fiel e verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes, todos aqui chegaram. Abençoa esta palavra, que seja do alto, seja uma palavra revelada, até estar pronto para receber a palavra. Que cada um possa entregar o que veio, Pai, entregar. O glória a Deus e aleluia, adoração. Mas que possa ficar atento para receber a Tua palavra nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, eu gostaria nesta noite de falar sobre três assuntos, sobre três temas que eu julgo ser muito importante. Baixa um pouquinho. Pronto. Cadê Miqueias? Chama Miqueias aí, tem que fazer um corte. Chama Miqueias aí, por favor. Veja, três assuntos muito importantes. Eu gostaria de falar sobre Deus, sobre o homem e sobre o pecado. Três coisas que eu costumo falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria nesta noite, junto com vocês, de esmiuçar um pouquinho o que é Deus. Faça um corte da mensagem, já está fazendo? Pronto, vamos lá. Deus, o homem e o pecado. Falar de Deus é fácil da boca para fora. É falar do Criador do universo, do que fez o homem do pó da terra, do que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquilo que o salmista engrandece a sua grandeza, a sua magnitude, exalta a sua magnitude. Mas falar de Deus é muito mais profundo do que isso. É falar daquele que tem o controle dos céus e da terra, aquele que não foi criado, ele é o próprio Criador. Nós somos criatura, mas ele é Criador. O hino de Samuel Mariano é quem bem define ele. Qual é a idade do seu Deus? Que carro ele usa para andar na terra? Que sapato cabe nos seus pés? Isaías, no capítulo 12, no versículo 40, ele disse: quem é ele que pegou os montes e pesou em balanças? Quem é esse o Senhor? Eu costumo dizer que o cantor, quando ele disse na letra, ele é quem se abaixa para ver a terra, a frase está dizendo muito bem quem é este Deus. Um Deus longânimo, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, mas um Deus grande. O homem de Deus disse: para onde fugirei da tua presença? Se para o céu eu subir, lá tu estás. Se eu cavar um buraco, o Senhor está. Se for para o meio dos mares, lá o Senhor se faz presente.
Entendamos uma coisa: Ele é aquele que tem todo o controle dos céus e da terra. Ele é quem controla os planetas. Alguém está querendo morar em Marte, mas Deus em Marte também está. Em Júpiter também Ele está. Em Vênus Ele está. No Sol Ele está. Na Lua Ele está. Enfim, Ele está no controle do sistema solar, no controle da minha vida. A Bíblia não diz assim, mas eu entendo, e você deve entender também, que não cai uma folha da árvore que Ele não permita, porque Ele não venha permitir, pois isso quer dizer que Ele está no controle de tudo e de todos. Mas eu costumo dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, como diz a Bíblia, mas ela tem duas dispensações: a permissibilidade e a vontade, onde Ele decide. Entenda, eu vou pedir que você, por favor, preste atenção. Veja, a permissibilidade é onde você pode estar na prova, na luta, na dificuldade, mas Ele está vendo tudo e Ele está permitindo. A dispensação decisiva é aquela que é quando Ele decide abençoar, decide realizar, decide fazer. O que eu quero dizer em rápidas palavras: veja, a soberania dele é infalível, imutável. Por isso que o nome dele é Santo, Emanuel, Deus conosco, Jeová Jirei, Jeová Rafá, Alfa e Ômega, princípio e derradeiro. Por isso que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é aquele que, quando eu não tenho força, me carrega. Quando eu não tenho ânimo, Ele me dá ânimo. Quando eu não quero, Ele quer. Quando eu não consigo, Ele consegue. Ele é aquele que foi perguntado pelo homem de Deus: se eu for até Faraó e dizer para libertar o povo, eu vou dizer quem me enviou. Ele disse: diga que o eu sou te enviou. Ele é o pão da vida, Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é o seu amigo, meu amigo. Ele é o consolador. Ele é o que tem, o que faz, o que realiza. Ele é o que pode, Ele é o que aparece, Ele é o que enriquece, Ele é o que empobrece, Ele é o que tem, aleluia. Ele é o que dá e não passa na cara. Nada está fora do controle dele. Tudo. Por isso que o homem de Deus disse: em tudo dai graça, porque Ele está tudo sob o controle dele. Pastor, então por que crianças morrem? Por que tem pessoas enfermas? Por que acontecem certos tipos de situações com pessoas inocentes? Ele está vendo tudo e está permitindo. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Quer ver? Caiu o avião da Chapecoense, morreu centenas de pessoas, 3 sobreviveram. A intervenção divina. E Deus queria que os outros morressem. Eu não estou dizendo que Deus queria. Eu estou dizendo que, se Ele quiser intervir, Ele intervém. Eu estou dizendo que Ele tem todo o controle. Do mesmo jeito, se Ele quisesse segurar o avião não cair. Aí alguém disse: isso é muito racional. Como é que você diz que Ele está na soberania de tudo e crianças têm câncer? É porque uma coisa vocês têm que entender: em sua divindade, Ele sabe que o seu futuro já é passado para Deus. Eu estou vendo você agora, você está me vendo agora, e se eu tiver caminho bom, eu me lembro do passado, mas Deus está vendo o seu presente. Deus sabe do seu passado e Ele já está vendo o seu futuro. Aleluia, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a gente poder começar. Aleluia. De muitos aqui o futuro é de vitória, é de bênção, é de realização, é de portas abertas. Aleluia. Mas nem todos vai ter portas abertas, nem todos vai ter vitória, nem todos vai ter realização. Aleluia. Mas em muitos, sim, em muitos casos, Ele está vendo vitória, Ele está dando bênção. Aleluia. Veja, Deus, é preciso que os homens entendam que tudo é por Ele e é para Ele. A geração que me antecedeu era uma geração que vinha para frente agradecer a Deus pelo feijão, que nós perdemos o hábito de irmos para a mesa e orar. A geração que nos antecedeu se acordava de manhã, se ele não orasse, não se levantava. A oração que nos antecedeu agradecia a Deus pelo dom da vida. A oração que nos antecedeu
tudo ele atribuía a Deus. E perceba que era uma geração mais poderosa. É uma geração que foi mais longe. Agora a gente se acorda, a primeira coisa que a gente quer fazer é ligar o celular e dar uma olhada no TikTok e no Instagram. Veja, Deus, não esqueça o Deus Pai, o Criador, o seu amigo, o Consolador, aleluia, o Deus que tudo pode. Por que você fala do Consolador se é o Espírito Santo? Porque quando eu falo do Deus Pai, eu não consigo não falar do Deus Filho. Quando eu falo do Deus Pai, eu não consigo falar do Deus, não consigo deixar de falar do Deus Filho. Sabe por quê? E do Deus Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, aleluia, de forma ágape, que deu seu Filho para morrer por nós. E o seu Filho viu que nós não conseguíamos. Ele disse: não vou vos deixar órfão, vou enviar o Consolador. Veja, eu vou já pregar. O Deus soberano. Entenda que você tem um Deus, um Pai. Você faz parte do exército, eu faço parte do exército do mesmo. Ponto. Por isso, não atribua o que é de Deus a outros. Não dê a glória que é de Deus a outros. Por isso nós não precisamos colocar a foto do pastor na porta da igreja, porque a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Por isso nós não precisamos, não devemos fazer todo dia, Vitor, uma campanha para incentivar crente que fica igual o Guiné todo dia, tão fraco, é porque ele ainda não conhece a Deus. Prova, dificuldade todo mundo tem. Por isso é preciso entender que crente que conhece o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que conhece o seu Criador, ele toma injeção de ânimo e sabe: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. Por isso eu digo e repito, não há necessidade de todo dia fazer uma campanha, todo dia um movimento. Não há necessidade, porque acostuma o crente idolatrar pregador e cantor. A honra e a glória é para Deus, não é para pregador, nem para cantor, e nem tampouco com pastor. Quando eu escuto um crente, eu só congrego com o pastor fulano de tal, ele é um crente meia boca, ele não é crente, ele vem à igreja, ele não é crente. Crente que é crente congrega com o pastor que Deus dá para administrar a igreja. Crente que só vive de conversa dizendo que não, eu só congrego com fulano de tal. Tu não é crente, ainda não é crente, não conhece. E se disser assim: não, eu sirvo ao Deus que tudo pode, eu sirvo ao Deus que tudo faz, eu sirvo ao Deus que tudo realiza, eu sirvo o Deus que me dá vida e vida com abundância, eu sirvo o Deus que deu seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário, eu sirvo o Deus que quando eu estou fraco, ele me renova e me dá força e me dá ânimo. Mas deixa eu continuar aqui. Deus, aquele Deus que você chega no Velho Testamento, há disputas de deuses, há templos para deuses pagãos, como tem hoje. Aí eu fico vendo o crente, que um dia ele está num canto, aí não, eu vou no catolicismo, eu vou em tudo que é lugar, não tem problema. Não tem problema sim. Não negue a sua fé. Olha quem você serve. Olha quem você serve. Ponto. Não misture. Segundo, Deus. Primeiro, o homem. Se perguntar para algumas pessoas aqui dentro o que é o homem, quando diz homem, homem e mulher, alguns pensam que o homem, ele consegue alguma coisa pelos seus intelectos, pelas suas faculdades, pela sua sabedoria. Até consegue algumas coisas, mas não vai muito longe, fica pelo caminho. Homem é fraco, limitado. Homem necessita de Jesus o tempo todo. Homem sem Jesus, para carregar ele, para ajudar ele, ele pode ser o mais intelectual. Mas pastor, Bill Gates não é bilionário? É. O Elon Musk não é bilionário? É. Olhe nos olhos dele.
para ver se tem toda essa felicidade. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem pode ser trilhardário, se ele não tiver dinheiro, ele é pobre, nu, aleluia, despido espiritualmente, aleluia. O homem pode ter o maior QI do mundo, mas se ele não reconhece que o seu Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância, se Jesus voltar agora, ou ele for acometido de um câncer, ele fica. Quantos governadores, prefeitos, milionários, teve uma doença, morreu, e o dinheiro não foi capaz de impedir a sua morte? Por quê? Porque o homem está fadado a morrer uma única vez. Se o dinheiro fosse tão importante, o homem fosse tão importante, comprava a morte. E mais, se morrer uma galinha, o urubu vai lá e come os restos mortais. Se morrer um peixe, as aves fazem a mesma coisa. Se morrer uma leoa, um leão, a mesma coisa. Se morrer um ser humano, nem o urubu come. Para você ver se presta para alguma coisa. Somos um ser tritotômico, alma, corpo e espírito. O corpo não serve para nada. Por mais que eu possa cuidar dele, ir para a academia, se exercitar, ficar sarado, achando que vai viver 1000 anos, não vai. Fazer dieta é importante, não vai. O corpo sem o espírito e sem a alma não serve. É pó, por isso ele está destinado a voltar para o pó. Por isso que quando eu fico vendo alguém, sabe, empolgado demais, porque tem um empreguinho, porque Deus exaltou numa profissão, porque Deus exaltou em um lugar. Irmão, eu atendo diariamente, chega gente homossexual, lésbica, hétero, preto, branco, azul, sem distinção. Onde Deus lhe colocar, faça o melhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Sem acepção, sem separação, tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja luz em tudo, não seja fanático, seja luz. Atenda com cordialidade, atenda de forma elegante, reclame quando precisar. Mas o homem, ele não presta para muita coisa. Se o homem descobrisse, boa parte dele, que a coisa que ele mais serve, presbítero Wildo, é para adorar a Jesus. Ele pode ser o principal ateu, pastor Edson. Se ele estiver no avião e alguém disser: atenção, senhores passageiros, este avião está voando a 11.000 pés de altura, que quer dizer 27.000 metros de altura. Ele acaba de dar uma pane elétrica. Se você quiser rezar, reze. Se quiser orar, ore. Se quiser chamar por algum, chame, porque acabou aqui. Na hora, ele começa a dizer: ai meu Deus! Ai meu Deus! Cadê os paraquedas? Não pode, se lá a compressão, você morre. Aleluia. Por isso eu e você não somos melhor do que o semelhante. No mínimo somos iguais. Para não dizer pior. Eu gosto do hino que diz: é presbítero renomado, prega até em Camboriú, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Você pode até se vestir bem de Louis Vuitton, de Lacoste, de Vibonati, mas se morrer com 48 horas incha, 72 horas fede e começa a entrar em estado de decomposição. E se a alma não estiver preparada para o juízo, para ser levado até a presença do Senhor, será levado até o Hades. Essa matéria é passageira. Eu me lembro que ontem eu chegava com um cavalo branco da casa da fazenda do meu sogro, que ela pediu um príncipe com um cavalo branco. Eu fui de cavalo branco, eu também não sou besta, né? Para pedir ela em casamento, em namoro. E lá se vão 22 anos.
22 anos. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Participar dos melhores cursos, das melhores faculdades da PUC, da Unicamp. Ter os melhores diplomas. Aleluia. Mas não reconhecer que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. O homem mais importante do país é o Senhor, a sua excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vai fazer 80 anos agora, neste mês. Se Jesus chamar agora, eu não estou dizendo que ele está pronto nem que não está, que eu não sou juiz, quem sabe é Deus e ele. Ele é importante, mas se Jesus chamar agora, ele não pode se recusar. Eu fico vendo as brigas de pregador com pregador, cantor com cantor. Aleluia. Lembre-se, Deus e o homem. Deus é grande e o homem é pequeno. Deus é forte, o homem é falho. Deus tem, o homem não tem. Deus realiza, o homem não é capaz de realizar sem Deus. Por isso que eu atribuo a Ele a honra, a glória e o louvor, porque não é nossa. Aonde chegamos, aonde vamos, Paulo disse: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem nos deu esse prédio foi Ele. Mas quem construiu não foi vocês, porque Ele nos deu saúde, porque Ele abriu porta financeira, aleluia. Mas é dele, é para a glória dele, é para a exaltação do nome dele, aleluia. É para que a gente possamos dizer aqui: Jesus é bom. Resumindo, por isso, eu vou porque fulano vai pregar. Não indolado. Homens e mulheres de Deus, é importante ouvirmos. Quem não gosta? Eu particularmente gosto. Eu gosto. Pastor Gladys falou comigo assim: pastor, vamos trazer Márcio Nascimento. Eu gostaria, só não tenho a condição. Eu sou fã. Quando eu escutava lá o garotinho: irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego e muita fome, tempo de guerra, desespero e aflições. Mas ainda existe solução para os teus problemas. Entregue a Cristo, que Ele pode resolver. Então verás que quando aí vai. E no seu rosto. Mas eu não posso idolatrar o homem. Pelé foi o rei do futebol, morreu. Adolfo Hitler queria implantar um sistema mundial, morreu. Alexandre o Grande foi muito poderoso, morreu. Diogo da Graça daqui a alguns anos vai morrer, se Jesus não voltar logo. Não é não, velho. O fisiculturismo morre. O homem de ferro, Tony Stark, morre. Agora vá lá em Jerusalém para você ver o que está escrito. Aleluia. Ele não está mais aqui, ele reviveu. Oh glória, aleluia. Porque o seu Deus, o meu Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Homem é fraco, limitado. E quando Deus... Você conhece aquela expressão? Quer conhecer o homem de poder? De poder. O poder deixa a gente embriagado. O poder vai e desce. Apesar do poder ser efêmero, passageiro, mas ele vai e desce. Deixa você, ó, eu posso, eu realizo. Aí Jesus disse: tu não pode nada se eu tirar a minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Deus, o homem. Deixa eu falar sobre outro assunto. O pecado. Vai apertar. Deus, o homem e o pecado.
Agora eu volto para o texto. Ao fazer o jardim, colocar o homem e a sua ajudadora, ele disse: faça tudo, menos coma da árvore do bem e do mal. Que não está dizendo nada de maçã. Eu não sei quantos hectares, quantos quilômetros tinha o jardim. Mas os historiadores, inclusive Flávio José, dizia que era quilômetros e quilômetros. Ele mensurou, não vou dizer o que ele mensurou não, para não dar certeza de uma coisa que a Bíblia não fala. O fato é o seguinte: Pai, Deus mandou fazer tudo, menos aquilo. E por que o homem quis fazer aquilo induzido pela mulher? A serpente convence a mulher convence o homem, e todos pecam. Perceba, o pecado ele é atrativo, ele é atraente. O silêncio agora vai me deixar surdo. O pecado é sorrateiro. O pecado não se apresenta como por aí com um chifre. Não. O pecado ele age em nossas falhas, nas fraquezas, nas necessidades. Aleluia. E ninguém cai, e ninguém peca da noite para o dia. Já expliquei, vou explicar de novo. Quando você chegar no interior, numa fazenda, e você vê uma estaca de jurema grande, do chão para cima, muito boa, seca, você diz: olha como essa estaca está bonita. Assim é a vida de um crente. Você olha para o crente, ele está de terno, está pregando, olha como ele está atacando, está uma benção, está cheio. Eu preciso saber como é que está no solo. Quando o cavalo encostar, tem estaca aqui. Por quê? Está podre no pé. Para cima está bom, mas embaixo está podre. Assim é o pecado. O pecado vai além de que os seus olhos possam ver. O pecado é o que Thales Roberto diz: todo dia ele nos chama, todo dia vem as tentações, todo dia vem os pratos, aleluia. É por isso que não tem crentão, não tem super-homem, por isso que não tem, sabe, mulher maravilha, não, é tudo fraco, limitado. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Quem está de pé, quem está com força hoje, cuidado para amanhã. É preciso vigilância redobrada, hoje sim, amanhã sim, depois sim e sempre sim. Quando a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Não, mas eu já sou pastor. Tá, piorou. Aí é que vem tentação. Por isso que eu não sou contra crente ir para academia. Eu só sou contra ele nos mesmos horários de certas situações. Porque é mundanismo puro. É carnalidade pura. As moças têm o direito de se vestir do jeito que ela quiser. E eu tenho o meu direito de não estar no meio. Pastor, mas eu sou santo. Mas seus olhos não é. Eu sou santo até o tutano. Você está pensando que aquela brechinha é um barco no meio do mar. A brechona grande de Presbítero Wilson, a água entra logo e o barco afunda. Mas a brechinha vai afundar também. É só uma questão de tempo. Aleluia. Vai demorar, mas afunda. O pecado é um prato do que você mais gosta. E o canela rachada sabe a fraqueza do crente. Se ele sabe que o cara é fofoqueiro, é na fofoca que ele vai agir. Se ele sabe que ele é caloteiro, não se preocupe, é no calote que ele vai agir. Se ele sabe, onde for a fraqueza dele, é lá que ele vai agir. E não se preocupe não, no começo, ninguém vai gritar: não, é o pecado, não. No diálogo da serpente com Eva, você não escuta muita coisa não. A serpente apenas convence. Agora, na hora que Adão cai, porque o governo estava sobre ele,
ele se esconde do Senhor, porque a sua nudez espiritual ficou à vista. O que você quer dizer? O que a Bíblia diz: o pecado faz separação entre Deus e o homem. Sabe por que sumiram os milagres? Porque estamos pecando muito. Sabe por que não tem tanto milagre na igreja? Porque tem povo que canta, que prega, que vem para o culto, que dá dízimo, mas o pecado está instalado, aleluia. Deus, o homem e o pecado, aleluia. Por isso que a Bíblia diz: é tempo de santificação. Quer ver milagre no meio da igreja? É tempo de santificar, de lavar as vestes do sangue do Cordeiro. E tem vários tipos de pecado. Apesar que não tem pecadinho nem pecadão, mas é pecado. E ninguém me diga para mim que luta com o pecado e não tem medo dele. Tenha medo dele. Fuja dele. Toda pessoa que se acha, diz logo que nada, não tenho medo não. Eu escutei de uma irmã aqui dizer à minha esposa que ela não tinha medo do diabo. E nada. Eu piso na cabeça dela, a irmã nova convertida. Coitada. Aí o Canela Rachado preparou os pratos. Ela lá. Eu mesmo chegar assim, porque estou de regime, mas uma hora dessa assim, uma galinha de capoeira com cuscuz é pouco bom. Mas veja, o pecado é sempre proibido. Ele podia, eu imagino que lá tinha várias frutas, hortaliças, jaca, banana, melancia, abóboras, abacaxi. Mas a única coisa que interessava era o proibido. O proibido muitas das vezes encanta e nos leva à ruína. Porque no começo tudo é doce igual mel, mas do meio por fim vai virar amargo igual fel. Aleluia. Sabe por que muitos jovens você não consegue mais ter uma quantidade boa na igreja? Porque o pecado está sufocando. Para encontrar hoje um pastor jovem é difícil. Olha, irmãos, vou fazer 41. Para você ver um filme de pornografia há 20 anos atrás era uma raridade. Alguém tem uma revista, agora não. O que mais tem na rede é pornografia. Com todo respeito que a mulher se veste como ela quiser. Ela tem o direito de se vestir como ela quiser, o corpo é dela. Agora tem uma coisa: o que mais tem, com todo respeito, nas ruas é as mulheres seminuas. Inclusive dentro da igreja algumas vêm assim também. É um assunto delicado de falar da beleza, mas é uma pura verdade. O pecado tem se instalado em nosso meio, começando pelos altares, e está cada dia mais difícil falar contra o pecado, está cada dia mais confrontar, porque confrontar contra o pecado é desagradável. Bom mesmo é falar de vitória, é de bênção, é de renovo, é de coisas maravilhosas, que é maravilhoso, aleluia. Mas quando a Bíblia diz: sede santo, porque vosso Deus é santo, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós estamos aprendendo, cada um de nós, a se santificar, a se separar. E o Senhor quer que uma igreja seja santa, separada, remida, diferenciada. E isso é muito difícil. Deus, o homem e o pecado.
Eita, 3 assuntos complexos. Deus, tem homens que pensam que é igual a Deus. Eu cantando aquela música a uma pessoa, eu não sei o que ele viu em mim. Uma irmã chegou e disse, não, pastor, como não? Você não sabe? Você é importante para Deus. Eu digo, eu sei. Deus viu em você uma coisa maravilhosa. Eu digo, e foi, irmão. Um caco velho desse que não presta para nada, ele viu isso mesmo. Será que ele usa óculos igual a mim, irmão? Tem certeza, irmão. Sabe por que isso? Porque tem pessoas que querem se igualar a ele. Não, você não pode sofrer, você não pode ter dificuldade, você não pode ter provação, você não pode ser confrontado. Deus, o homem e o pecado. O homem, ele é tão cego, que se não for feito da maneira que ele quer, que ela quer, já vira um militante internamente contra quem se levanta contra, quem está na frente de algo que ele acredita que não é assim. Por isso entenda, Deus em sua soberania, o homem em suas limitações e o pecado lhe rodeando de perto. Como diz a Bíblia Sagrada, corramos a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia, porque o pecado de perto nos rodeia, aleluia, o pecado ele nos rodeia diariamente a cada um de nós, e eu sei, você sabe, nós sabemos onde está a dificuldade de cada um, no quarto mais escuro, no canto mais secreto, mas ele lhe conhece, me conhece. Eu vou encerrar. Pedindo que você guarde no seu coração, dizendo o seguinte: Deus, o homem e o pecado. Nunca imagine que você possa se igualar a Deus, para não parecer o diabo. E nunca pense que o homem é capaz de fazer nada sem a permissibilidade do Senhor. Nunca pense que o homem vai além do que Deus possa permitir. Sabe por quê? O homem, cabe a ele acrescentar um dia de vida. Ele pode até diminuir, mas ele pode acrescentar. Pode gerar um homem gerar um filho? Não, só a mulher. Resumo e encerro. Hoje é culto de ensino. Preciso entender e enfrentar essas coisas. Quando a gente sabemos de algo, você sabia? Eu não gosto nem de falar isso, eu prefiro que outras pessoas falem. Quando você bate de frente com o seu chefe, no seu local de trabalho, não está dando certo, vá orar. Não está dando certo, se mude. Mas quando você se rebeleia, é rebelião, é pecado. É pecado. Por isso que todo lugar que eu chego, pastor, é difícil trabalhar com crente, viu? Por bondade e misericórdia do Senhor, eu fui colocado em uma função que eu abençoei uma dezena de pessoas, mais de 3 dezenas de pessoas. Abrimos porta de emprego. Mas quem tem dado mais trabalho é os crentes. Falta, bate no peito e diz: foi o pastor Diogo que me colocou. Teve um mesmo que faltou em um mês. Um mês tem 22 dias trabalhados, ele faltou 11. Esse mês tem 5 dias de trabalho, já faltou 3. Ok?
Crente é diferente na onde chega. Mas é diferente para o lado positivo. Não é para o lado negativo, não. Deixa eu encerrar. Deus, o homem e o pecado. O homem, ele é produto do meio que vive. Por isso que o homem não deve se misturar nas rodas dos escarnecedores, porque ele é produto. Quando ele se mistura, ele vira um produto daquela mesa. Não esqueça. Amém? Você pode aplaudir Jesus.